qual é o limite da eficácia da oração? Mais especificamente, de que maneira nós podemos ter orientação segura sobre a prática da intercessão? Dentre as tantas formas ou naturezas da oração, nós podemos didaticamente qualificá-las em 6. A oração de gratidão, nós tivemos um momento de gratidão hoje. A oração de confissão, também o tivemos quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. A oração de louvor, que é quando expressamos a Deus os elogios sobre os seus feitos. A oração de adoração, que é quando reconhecemos quem Deus é diante dele, falamos sobre quem ele é. E aí nós chegamos em 2 tipos de orações de petição. Aquela que em linhas gerais nós chamamos de petição, mas dentre elas nós destacamos uma chamada intercessão. A diferença é que a intercessão é uma petição pelo outro, não simplesmente pelo nosso pedido. Uma vida de oração equilibrada é uma vida que busca exercitar cada uma dessas faces da oração. Porque certamente nós temos as nossas de preferência, aquelas que temos a sensação que fazemos quase que no piloto automático, não é como a oração infantil na hora da refeição. É quase a mesma oração. Senhor, nós te agradecemos por este dia, por este alimento, seja lá como for. Algumas pessoas trazem diante de si, ou no seu próprio coração, o hábito da oração de gratidão sempre que oram. Muitos outros são impulsionados a apresentarem a Deus os seus pedidos constantemente. Estas costumam ser as orações mais fáceis de serem feitas, né? Porque certamente todos nós carregamos muitas expectativas em nosso coração, e apresentá-las a Deus em oração é perfeitamente legítimo. É muito curioso porque, como pastor, eu tenho ouvido muitas expressões a esse respeito. Pessoas que falam como se fosse um ar de espiritualidade, dizendo: pastor, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Isso não é bem o que o Senhor Jesus falou. Ele diz: peça sim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A petição faz parte da consciência cristã, porque ela significa: eu reconheço que eu dependo. A pessoa que não pede, ela perdeu de vista a consciência da dependência. Ela diz: eu já recebo, então eu apenas agradeço. Porém, a oração de gratidão, ela também é necessária à nossa vida, especialmente quando alguma coisa nos incomoda profundamente. Porque quando algo nos incomoda profundamente, nós somos tentados a fazer do nosso momento da oração uma ininterrupta insistência com o céu para que o que causa desconforto saia da frente de nós. E aí nós perdemos de vista as outras coisas que compõem a nossa vida e que Deus continua agindo, porque a nossa mente, o nosso coração e a nossa oração, portanto, se tornou focada, monotemática. Nós só vemos o que nos incomoda e, por isso, constantemente, incessantemente, pedimos para que Deus remova a fonte do nosso incômodo. Bem, por que estou dando esta palavra introdutória aqui? Primeiro, como uma exortação e um estímulo, um convite a que você sonde seu próprio coração e diante de Deus pense: o que está desproporcional e desequilibrado em minha vida? Talvez seja a necessidade de uma prática maior da gratidão. Talvez seja de uma expressão de dependência de Deus na petição. Talvez seja a carência, a necessidade de olhar para Deus, olhar para Ele. E assim, portanto, termos em nossa vida e em nossos lábios mais orações de louvor, de adoração, cujo objeto focal da oração é o próprio Deus. Para alguns, pode ser sim a petição. Mas pastor, eu já tenho orado tanto tempo por alguns assuntos que não vem, que eu desisti. E algumas pessoas chegam até mesmo a racionalizar: disse Jesus, não useis de vãs repetições. Esse negócio de ficar repetindo batendo na mesma tecla, isso é falta de fé. Ora, não foi isso que o Senhor Jesus disse. Pelo contrário, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, o capítulo começa dizendo que ele exortou os seus discípulos à perseverança na oração, dizendo que vocês deveriam ser
perseverantes e persistentes. É quando ele conta a parábola da viúva inoportuna, né, do juízo. O texto diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Hoje, eu gostaria de ver com vocês especificamente alguns aspectos limitadores, esclarecedores sobre a intercessão, especificamente sobre aquela prática da oração por outros, em necessidades espirituais. Certamente que a intercessão, a oração da intercessão deve fazer parte da nossa vida. Nós não podemos apresentarmos-nos diante de Deus como se apenas as nossas demandas importassem, não apenas para Deus, mas para nós mesmos. Veja que a lei de Moisés já dizia, e Pedro usa essa explicação da lei para falar da igreja como um todo, dizendo: nós somos reino de sacerdotes. O sacerdote, precisamente, era aquela figura religiosa que intercedia junto a Deus em favor do povo. Com a nova aliança em Cristo Jesus, esta função sacerdotal recai sobre os ombros de cada um de nós. Mas quem nunca passou por dúvidas e dificuldades no momento da própria intercessão? Até quando eu oro por alguém? Qual é o momento de eu parar? Qual é o limite da minha intercessão? O que eu vou pedir precisamente? É correto simplesmente ficar pedindo para Deus abençoar indiscriminadamente todas as pessoas? Ou será que em algumas circunstâncias nós podemos ouvir da parte de Deus uma palavra semelhante à que Deus disse para Samuel e disse: por que você continua a pedir por Saul? Não é? Eu já desisti dele, ele não será mais o rei e você ainda está insistindo. Bem, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículos 16 e 17. Mas de antemão eu gostaria de avisá-los que nós não vamos aqui tratar absolutamente sobre todos os aspectos da oração de intercessão. João é bem específico na sua instrução. Ele está trazendo à igreja do primeiro século uma instrução de algumas limitações quanto à prática da intercessão. E recapitulemos um pouco o contexto para entender o conteúdo da fala de João e da sua instrução quanto à prática da intercessão. O cristianismo começava a se espalhar pelo mundo. Pessoas de todas as partes do mundo estavam vindo à fé cristã. E algumas dessas pessoas que abraçaram a fé cristã começaram a ouvir mensagens confusas do cristianismo. Porque houve da parte de alguns líderes uma influência do pensamento pagão grego que começava a nascer aqui, um pensamento chamado gnosticismo, que era uma ênfase, uma elevação espiritual a partir de um conhecimento de algumas verdades mais profundas. E nós poderíamos dizer que é uma espécie de gnose, né? Ou de uma filosofia focada na compreensão de verdades ocultas, que não é o cristianismo verdadeiramente. Mas muitas destas pessoas que começaram a fazer essa mistura do cristianismo com essas filosofias pagãs, entraram no meio do grupo cristão. E como eles usavam palavras cristãs, termos cristãos, inclusive personagens, falavam de Cristo, de Deus, de fé, de espiritualidade, muitos cristãos não tinham maturidade para discernir que aquele discurso, embora tivesse conteúdo de vocábulos do cristianismo, não expressavam a fé cristã, ficaram confusos, ficaram em dúvidas, e aí tinham receio também de pensar de uma forma mais crítica, ou de ter uma visão mais avaliativa da parte daqueles que estavam falando. João então escreve esta carta para trazer uma tranquilidade aos cristãos, mostrando o que é o cristianismo. O cristianismo não se trata de uma religião, de um conhecimento oculto, específico para poucos iluminados que têm acesso a profundezas espirituais maiores. O cristianismo é a obra de Deus no mundo através da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Como através de Cristo Deus está alcançando pecadores. Portanto, à medida que João está chegando agora no final da sua carta, como nós temos acompanhado, ele vai se aproximando das considerações finais.
ele ressalta que a vida cristã é a vida eterna, a vida de Deus presente em nós, e esta é precisamente a confiança que nós temos quando nós vamos falar com Deus, que somos aceitos em Cristo Jesus, é o que ele nos fala nos versículos anteriores. Nos versículos 16 e 17 do capítulo número 5, João, portanto, encerra a sua reflexão sobre oração, depois que ele falou que na perspectiva cristã, oração é uma dinâmica comum daqueles que têm experimentado a vida eterna, a vida com Deus. Ele entra na pauta da intercessão, tendo como objeto especificamente o quem é objeto de nossa oração e como nós devemos orar de acordo com a realidade e a necessidade da pessoa com quem nós falamos. Versículos 16 e 17, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, Tua palavra foi lida nesse instante. Rogamos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A prática da intercessão faz parte da vida cristã. Devemos orar pelas outras pessoas, porém, devemos saber como orar pelas outras pessoas e a medida da nossa intercessão. Certamente nós devemos ouvir as palavras de Cristo sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, como ele falou ao narrar aquela parábola da viúva inoportuna. A história da igreja está recheada de pessoas que pleitearam junto ao trono da graça do Senhor durante muito tempo pela causa justa ordenada na Escritura. A Mônica, conhecida como Santa Mônica, mãe de Agostinho, orou pela conversão do seu filho durante toda a sua vida e morreu sem ver o seu filho convertido. Agostinho vem a converter-se a Cristo apenas após a morte de sua mãe e se tornou um dos maiores teólogos da antiguidade, um dos maiores defensores da fé. Sua mãe em vida não viu as suas orações serem atendidas e respondidas em intercessão em favor do seu filho, mas Deus as recolheu e atendeu no tempo oportuno de sua graça. Quando olhamos a história da igreja como um todo, percebemos que a providência divina desperta a igreja pelo Espírito Santo a buscar a graça do Senhor e pedir pela pauta do reino do Senhor Deus. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que comumente, quase sem exceção, eu não me recordo de alguma, as obras de grande despertamento espiritual, de conversões espirituais, de avivamento, de expansão do reino de Deus, foram iniciadas por despertamentos de oração. Pessoas que passaram a sentir em seu coração uma inquietação, uma necessidade da graça de Deus e buscar ao Senhor em oração, em favor do seu povo, em favor da sua nação, em favor da expansão do reino de Deus. E Deus, pela sua graça, foi despertando mais e mais pessoas para isso, e assim um grande despertamento espiritual ocorreu. Isso tem ocorrido nos 5 continentes. Os livros de história demonstram assim. Contudo, pelo que nós devemos orar e como devemos orar? João está diante de uma igreja que ainda estava confusa sobre como agir diante daquelas pessoas que falavam em nome de Deus, mas que não eram verdadeiros mensageiros do Senhor. E é preciso que nós tenhamos isso em mente para percebermos as distinções que João vai trazer aqui na sua carta. Vejamos o que ele nos diz. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. O que é que João está nos dizendo aqui? Até aqui, por parte. O tempo verbal descrito por João aqui, que é traduzido como se alguém vir, dá a entender que você não ouviu dizer, você não tem uma desconfiança, mas você tem conhecimento objetivo de um pecado cometido por um irmão na fé.
Isso é diferente daquela realidade do diz que disse, da fofoquinha, do murmúrio que vai ocorrendo por aí. Quando você, como cristão, vê, testemunha, participa de alguma maneira, sabe de que alguém que professou a fé, como você professou a fé também, veio a cometer pecado, e João diz, pecado não para a morte, nós vamos explicar isso daqui a pouco. A Bíblia diz, pedirá ao Senhor, não é? Diz aqui, cometerá pecado, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Qual a primeira conclusão que nós podemos chegar, já olhando esse texto aqui? Preste atenção. Mesmo crentes, convertidos e buscando seguir ao Senhor, nós somos pessoas falhas e certamente ao longo da nossa vida cometeremos pecado. Nós, partindo do eu, né? Eu ou você individualmente, você pensando nós, pensando em mim mesmo, mas nós coletivamente, ou seja, dentre os nossos também. Você cometerá pecados e seu irmão e sua irmã em Cristo também cometerá pecado. Mas pela providência divina, o recurso que Deus dá para a vida da igreja do Senhor, para a santificação e para a obra de Deus, preste atenção, começa pela intercessão para com o faltoso. Quando nós vemos a falta de alguém, nós podemos ser tentados a reagir imediatamente na carne e logo partir para a confrontação. Apontar o dedo para a pessoa e dizer, é pecado isso que você fez, embora seja verdade. Mas se nós não nos aproximamos daquele irmão, veja que ele está falando de irmão aqui, portanto alguém que creu em Cristo, que faz parte da família da fé e que pecou, se ele não for aproximado com o mesmo Espírito da graça, que perdoa e que alcança, muito dificilmente essa abordagem produzirá bons resultados para a glória de Deus. Esta é uma das lições básicas que, por exemplo, o material do aconselhamento bíblico aponta. A aproximação deve ser feita na dependência de Deus, no desejo de ganhar o faltoso. E não há estratégia melhor, presta atenção, para preparar o nosso próprio terreno, o nosso coração e o coração do faltoso nessa aproximação do que a intercessão. Quando eu oro, eu me coloco diante de Deus sabendo que eu também sou falho e passível de cometer o pecado. Me coloco humilde. Quando eu não vou simplesmente confrontar o irmão no seu pecado cometido, mas antes eu oro, eu me lembro que é Deus a solução e o solucionador e o perdoador. Portanto, ao enxergarmos a falta no ambiente da fé, nós devemos pedir. E é muito bela a maneira como João descreve aqui, porque ele descreve como uma contingência natural do recurso da graça do Senhor. Se alguém vir ao irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. João está nos apresentando uma sequência natural. Deus tem o prazer de ouvir a oração do seu povo. Deus tem o prazer de resgatar o seu povo. Deus tem o prazer de renovar a sua igreja. É Deus mesmo quem nos restaura e renova. Por isso que eu comecei esse sermão dando uma ilustração do período dos avivamentos na história da igreja. Porque os avivamentos foram precisamente períodos em que a igreja visível vivia um momento de profunda apatia, de indiferença, de desinteresse espiritual, de distanciamento da santidade. É quando o nome de Deus não é honrado e glorificado no meio da igreja, mas as pessoas não apostataram, elas ainda professam a fé, mas tem pouco impacto. Muitas vezes se olha para a comunidade que professa a fé e não vê-se muita diferença da vida daqueles que não professam. Então é esta situação, e Deus, pela sua graça, leva a própria igreja a interceder por ela mesma. É um caminho natural. A oração pode muito no seu efeito, como diz Tiago, né? Dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, não por um poder intrínseco, mas, preste atenção, pelo poder ordinário da providência de Deus. Deixa eu explicar de uma outra maneira. Se você precisa fazer um serviço de marcenaria na sua casa, você pega um prego e um martelo, e bate com o martelo no prego para entrar na tábua lá e colar a tábua que estava, juntar a tábua que estava separada.
Ninguém chega diante de uma tábua e diz: se você estiver predestinado a ser unido a outra através desse prego, esse prego entrará em você de alguma forma. Ninguém faz isso. Porque todos nós sabemos que a maneira de unir, de um prego ser utilizado ou entrar, é a partir de um martelo entrando nela, batendo na sua ponta e colocando para dentro. A mesma coisa nós fazemos quanto aos recursos virem à nossa casa e à nossa vida. Ninguém fica dentro de casa esperando que os recursos da providência caiam dentro de si. Nós nos levantamos, nós vamos ao trabalho. Os estudantes estudam, eles oram pelo seu sucesso acadêmico, mas eles estudam. O que nós precisamos entender é que isso não é diferente quanto à prática da oração. Deus, que é soberano e determinou os fins, determinou também os meios para que estes fins sejam atingidos. E a restauração espiritual passa pela intercessão como recurso da providência para buscarmos a graça do Senhor e Deus derramar a sua graça. Qual é a boa notícia a esse respeito que nós temos que lembrar? Deus opera pelo seu poder e pela sua graça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós não podemos deixar de lado a orientação bíblica do recurso providencial da oração como um meio a ser atingido. Foi isso que Cristo nos ensinou, quando ele disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, porque qual é o pai de vocês que um filho pede um pão vai dar uma pedra, ou que pede um ovo vai dar uma serpente? Vocês que são maus sabem dar boas coisas, muito mais o Pai Celestial vos dará as boas coisas àqueles que lhe o pedirem. O que é que nós temos que entender, em primeiro lugar, com relação à intercessão? A intercessão não é alguma coisa que vai dobrar Deus à nossa vontade, mas a intercessão deve ser vista pela Igreja do Senhor como um instrumento nas mãos de Deus para que a sua vontade se cumpra em nós. Há coisas que Deus fará independente de nós orarmos. Por exemplo, a eleição eterna. A eleição ocorreu desde antes da fundação do mundo. Não vai interferir em nada na nossa oração a esse respeito, não é? Há muitas bênçãos que nós recebemos sem nem sequer termos pedido, não é verdade? Você diz: olha como Deus foi gracioso, me deu, nem imaginava isso e aconteceu. Porém, há muitas outras que Deus se determinou soberanamente a entregar em resposta à oração. Portanto, como igreja, nós temos que ter isso em mente. A oração faz parte da minha vida, a intercessão faz parte do instrumento usado por Deus para trazer piedade ao meu coração na abordagem do irmão faltoso e também ao coração da outra pessoa. Uma outra lição, e aqui a mais difícil que nós podemos olhar para esse texto bíblico, é precisamente essa distinção que João faz aqui de pecado para a morte e pecado não para a morte. Ele termina o versículo 16 dizendo: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E o versículo 17 ele diz: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Qual é o problema aqui? O problema desse texto é precisamente nós entendermos o que é esse pecado para a morte. Ao ponto de João dizer que há pecado que é para a morte, e por esse não digo que rogue. O que é isso? Quando eu leio esse texto bíblico, normalmente, imediatamente, a minha mente se lembra das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, falando que todo pecado cometido sobre a face da terra poderá receber perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Há 3 citações bíblicas para situações irreversíveis. Nos evangelhos, são esta categoria de pecado chamada de blasfêmia contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Na carta de João, há essa misteriosa explicação do chamado pecado para a morte, pelo qual eu digo que não rogue, não digo que rogue, é uma maneira diferente de dizer, olha, ele vai ter muita diferença. E a referência de Hebreus, que diz que porventura alguém que tenha experimentado as grandezas espirituais e vier a cair, esse será impossível lhe restaurar.
Nós não temos na carta de João, nestes versículos, elementos suficientes para concluir sobre o que é. O que ele está nos dizendo, e nós podemos tirar como uma conclusão legítima, apropriada e pastoral para o nosso próprio coração, é o seguinte: até a melhor e as mais bem intencionadas intercessões têm limites. Há situações que são irreversíveis. Preste atenção, eu não estou fugindo da questão do pecado da morte, não, eu vou abordá-lo. Eu quero tratar como João está tratando aqui da questão. Pastoralmente para o nosso próprio coração. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, quando nos dirigimos a Deus em oração, saber que acima do nosso desejo existe a perfeita e boa vontade de Deus. Nós não precisamos lembrar no nosso próprio coração que, embora algum pedido não seja atendido do jeito que eu queria, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua tendo o melhor para toda a nossa vida. Não precisamos. Aquelas pessoas que têm insistido com Deus com causas legítimas em seu coração, durante anos, e não têm tido a sua resposta atendida do jeito que gostariam, sofrem uma profunda tentação de desenvolverem amargura em seu coração. Por que Deus não me atende à oração? Porque depois de tantos anos pedido por uma causa legítima, digna, o Senhor não me responde, o Senhor não me atende. João, de alguma maneira, está dizendo o seguinte: há limites para a nossa intercessão. A intercessão não é uma espécie de joystick que nós acionamos aqui para mover o comando divino ou celestial. A oração não é para o cristão como uma técnica espiritual de pagelança ou de xamanismo, que ao mover os pauzinhos aqui, os objetos corretos, ou dizermos as palavras certas de uma maneira apropriada, nós acessamos os poderes sobrenaturais para que venham e nos comuniquem aquilo que estamos querendo. Não. Quando nós oramos, nós estamos diante de um outro soberano, gracioso, bondoso, que tem propósitos, e Ele não nos revela os seus propósitos específicos. Contudo, se há limites, e eu preciso entender os limites para acalmar o meu coração, eu preciso entender também que esses limites nos colocam de um universo muito mais amplo do que nós gostaríamos de reconhecer, ou do que nós olhamos, porque normalmente a pauta da nossa oração é o assunto que nós trazemos dentro do nosso próprio coração. Vamos colocar de uma outra maneira: não se cometendo o pecado para a morte, ou esse imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquela que é impossível se restaurar, qual é o pecado que não pode ser resolvido da parte de Deus? Nenhum. Portanto, os limites da nossa intercessão são muito mais amplos do que o que nós gostaríamos. Quando nós ficamos ofendidos ou entristecidos por não termos a resposta do jeito que queríamos, é porque nós elencamos para o nosso coração e para a nossa vida algumas coisas como sendo tão importantes, ao ponto de que, se não tivermos a resposta positiva a estas coisas, nós nos quedamos frustrados, desapontados e achamos que Deus nem está preocupado conosco. Quando, na verdade, as causas do reino são muito mais amplas. Eu não tenho dúvidas, queridos, observando a palavra do Senhor e a minha própria vida, que quando nós abrimos mais o nosso coração pelas pautas do reino, e não somente pelas nossas pautas pessoais, nós mesmos somos os primeiros a sermos abençoados. Quando começamos a orar por aquilo que a Bíblia diz, orar pelas autoridades, como falamos aqui, orar pela conversão de povos, orar pelos necessitados, orar pelos que nos perseguem. Porque a primeira atitude nossa com relação aos que nos perseguem, sejamos honestos, ao menos de que alguns de vocês, muitos de vocês estejam espiritualmente melhores do que eu. Eu não me dobro para começando a orar pelo que me persegue, dizendo: Senhor, abençoe ricamente esta pessoa. Para eu ser honesto, eu digo: Senhor, eu estou com muita raiva dessa pessoa. Eu começo sendo honesto sobre o meu sentimento. Mas é quando eu o coloco na pauta da minha oração, e que eu começo a pedir por ele como um pecador, como eu, sendo pecador, foi objeto de sua graça, que a graça do Senhor vai trabalhando em meu coração primeiro, ao ponto de eu conseguir, ao final, pedir para Deus abençoar.
De início não é esse o pedido, não. De início o sentimento está muito parecido com o do salmista lá nas orações imprecatórias. Eu digo, Senhor, eu estou começando aqui, mas eu quero terminar daquele jeito que o Senhor Jesus falou, que é pedindo pelos que nos perseguem. Percebe? Nós temos uma gama muito maior de intercessão. Focar naquilo que nós não temos ou não recebemos é uma distorção egoísta da nossa própria mente, do nosso coração. Por fim, como é que nós entendemos isso daqui? Bem, à luz dessas três referências, a dos evangelhos, de Hebreus e de João, é razoável nós entendermos que o pecado para a morte, chamado por Cristo de blasfêmia contra o Espírito Santo, ou aquele impossível de restauração, pelos textos bíblicos e pelo contexto de João, aponta para aquelas pessoas que têm conhecimento suficiente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, evidências internas de que é a verdade, mas demonstram uma rejeição obstinada, consciente e irrefutável na sua vida quanto a este caminho. Veja que os fariseus olhavam o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, eles conheciam as Escrituras, conheciam as profecias messiânicas, os textos todos, viram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sabiam que se cumpria na vida dele estes sinais, mas por causa do amor à glória, à posição, e por não quererem ceder um espaço para isso, chegaram ao absurdo de atribuir a Satanás a obra que o Espírito Santo estava fazendo através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é neste momento que o Senhor Jesus se diz, cuidado, vocês estão a 1 milímetro de ultrapassar a linha sem retorno, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, pecado para a morte não é simplesmente um pecado grave. A teologia protestante não elenca uma separação de pecado para a morte e pecado não para a morte, ou pecado capital e pecado venial, como faz a doutrina católico-romana. Porque nós podemos dizer que até o mínimo dos pecados se torna um pecado para a morte, uma vez que não arrependido. A menor das transgressões é uma transgressão diante de Deus. E a menor das transgressões se torna um pecado para a morte se não houver arrependimento. Este foi o motivo pelo qual muitos teólogos interpretam este pecado como sendo a impenitência resistente e final, derradeira. Ou seja, blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado para a morte, segundo alguns exegetas e alguns teólogos, seria simplesmente o não arrependimento. Só que isso deixa um raciocínio circular, né? Ele diz, se eu não me arrependo, não há graça, não há renovação, e portanto não há perdão para que não há arrependimento. Porém, há uma lógica neste raciocínio. O que João está dizendo aqui? Vamos voltar para o contexto de João? Pessoas chamadas cristãs, desviando cristãos, sendo tratadas como cristãos. O alerta de João vem para isso. Ele diz, cuidado. Esses que não estão em nosso meio, não estão porque não são dos nossos. Eles saíram para que se mostrasse que não fosse. E algumas vezes há cristãos que têm um coração tão bonitinho, eu ia dizer piegas, né? Que não conseguem olhar a maldade no outro. E há. E que o João está dizendo é o seguinte, não é sábio tratarmos como irmãos aqueles que não são irmãos. Houve pessoas que deliberadamente caminharam em nosso meio com maus interesses, gente obstinada que entendeu o conteúdo, que viu evidências desse conteúdo. Estas pessoas estão conscientemente distantes. Não as trate como cristãos. Como é que nós podemos concluir isso? Particularmente, eu tenho refletido sobre esse assunto já há muitos anos na minha vida. E vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho estudado e a conclusão que eu cheguei ao longo desses anos todos de vida cristã, de uma forma sincera e limitada. Você pode encontrar uma boa resposta, ou uma resposta até melhor, você procura o reverendo Edson depois, ele explica melhor. Então, eu vou dizer para mim como eu tenho entendido a esse respeito. Eu acho muito difícil nós pontuarmos objetivamente o que seria esse pecado para a morte, ou essa blasfêmia como o Espírito Santo. É mais fácil nós levantarmos bandeiras do que não é e descrever alguma indicação do que é. Por exemplo, não é blasfêmia contra o Espírito Santo a queda ocasional.
o pecado cometido que alguém faz na vida e diz, estou em pecado, e aqui, será que tem renovação, restauração para mim? Não. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado para a morte, nem mesmo o abandono da fé. Pessoas que conhecem a fé e abandonam, elas não estão numa situação irrecuperável. Há desvios, nós temos o filho pródigo, por exemplo, que saiu e foi alcançado, a ovelha perdida que é restaurada. Preste atenção, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, nem mesmo pecado para a morte, e aí eu estou dizendo literalmente, este pecado chamado para a morte, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, preste atenção, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entende? Alguém no ato de ira, de rebeldia, profere palavras ruins, jocosas até contra o próprio Espírito Santo de Deus, ele cometeu blasfêmias contra o Espírito Santo, mas com B minúsculo, não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Percebe a diferença? Nós temos um exemplo da atitude rebelde. Sabe aquele filho rebelde, adolescente rebelde que chega e briga e não gosta de uma coisa, sabe uma coisa, eu não amo você, eu lhe odeio, eu queria que você morresse. Imagina uma situação crítica como essa, a dor que pode vir sobre o coração do pai ou da mãe, pode ocorrer, não pode? O pai e uma mãe, por mais dor que sinta sobre esta afirmação, ainda não perderá, pela graça divina, a capacidade de amar este filho rebelde. E nós não podemos achar que Deus seria mais caprichoso do que nós, ou menos capaz de amar. De tal maneira que é razoável nós entendermos que a evidência bíblica dos relatos do Evangelho de Hebreus e de João para este pecado, para a morte, é precisamente esta rejeição consciente do cristianismo de alguém que viu, conheceu, experimentou, e agora apostata, abandona e se mantém distante, resoluto em não caminhar. Qual é o problema? O problema é que nós não temos acesso ao coração dessas pessoas para saber este nível de impenitência. E até neste caso, aí digo eu, não é? Cabe humildemente diante de Deus não tratá-lo como irmão, é isso que o João está dizendo, mas tratá-lo como alguém que precisa de arrependimento. E aí eu termino me lembrando da citação de uma pessoa que conheço, esotérica, que falou para mim o seguinte: eu estou orando pela conversão de Satanás. Aí eu disse, olha, essas são as orações mais perdidas que você pode fazer. Os anjos rebeldes não têm retorno. E por quê? O acesso que eles tiveram a Deus, quem Deus é, o que fez, e rejeitar, é um caminho sem volta. Essa é uma dica. Nós devemos cuidar do nosso próprio coração, queridos, porque embora não sejamos anjos, e Deus, na sua misericórdia, seja capaz de renovar e restaurar pecadores, o caminho da negação, da indiferença, da obstinação na desobediência e do distanciamento é o mesmo caminho trilhado pelos anjos condenados. A pessoa que pouco a pouco vai se mantendo mais distante, opositor, rebelde, vai dando em sua vida mais e mais passos em direção àquela linha intransponível. Eu não consigo perceber direito. Deus sabe qual é. A nossa oração em favor dessas pessoas é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos pecados, como João diz, que não são para a morte, mas sabendo que alguns trilharam um caminho irreversível de rebelião. E nós não podemos ser inocentes e achar que todo mundo que falou que é de Deus, verdadeiramente seja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre deste mal e nos coloque no caminho da intercessão. Vamos orar ao Senhor Deus nesse instante e impetrar a bênção em seguida. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te rendemos graças pela Tua palavra, pelo Teu Filho Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que uma única transgressão
que cometermos nos coloca na condição de transgressores. Uma única injustiça que cometermos, por menor que seja, torna evidente que somos pecadores. Entretanto, Senhor Deus, nós chegamos diante de Ti porque sabemos que o Teu Filho Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei e trouxe sobre si mesmo a condenação dos pecados da sua igreja, da tua igreja, do teu povo. Portanto, ó Deus, livra-nos da indiferença, da apatia. Livra-nos, ó Deus, da rebelião intelectual, moral, do esfriamento, do distanciamento. Livra-nos, ó Deus, da negligência espiritual. Livra-nos, Senhor Deus, da apostasia. Nós sabemos pelos alertas da Tua palavra e do Teu Filho Jesus Cristo, que especialmente próximo à volta do Teu Filho, a humanidade testemunhará apostasias crescentes. Ó Deus, não é difícil para pessoas que, tendo sido conhecedores do Evangelho, se afastarem deste caminho e trilharem passos cada vez mais distantes deles. E nesta noite, Senhor Deus, nós chegamos na Tua presença e dizemos: Deus, tenha misericórdia. Não permitas que nós experimentemos e testemunhemos o desvio de pessoas que outrora caminharam próximos à fé. Contudo, Senhor Deus, não nos deixe ser inocentes e crianças e tratarmos como irmãos enganadores que têm existido no seio da igreja desde os dias de Cristo e até a volta dele. Pedimos que na Tua graça Tu preserves o Teu povo, os crentes sinceros, as pessoas que amam o Senhor, lhes dando capacidade de discernimento para não tratar como um irmão aquele que é enganador, mas não tratar com condenação aquele que pecou e que requer arrependimento e graça para ser restaurado em sua vida. Ó Deus, livra-nos de cairmos na tentação. Livra-nos, ó Deus, de cairmos na indiferença. Livra-nos, ó Deus, da inocência, da imaturidade. Dá-nos a graça para que Te conheçamos e vivamos contigo e para Ti, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 368, a primeira estrofe e o coro do hino Despedida. Mesmo assentados.